Boa noite a todos. Retornamos-nos à pregação da Palavra de Deus e com alegria podemos abrir o livro de Deus. Ninguém pode ir contra a Palavra de Deus. E então, hoje à noite, com a bênção dele, com a graça dele, eu quero pregar sobre a paciência de Deus. Eu quero tomar o versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículos... Eu coloquei aqui o versículo 9, mas eu vou, juntamente com ele, colocar o versículo anterior, o 8, e vou ler para vocês. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero pedir que vocês, os ouvintes atentos, permaneçam com suas Bíblias abertas, porque eu vou dar uma mensagem no texto aqui, o versículo 9. Então, é necessário que vocês acompanhem a pregação no texto, tá bom? Vamos orar. Nosso Pai eterno, que alegria, e ao mesmo tempo vem o peso de uma responsabilidade que jaz sobre o ombro do pregador, porque eu estarei pregando a tua palavra, e ela deve ser pregada em sua total veracidade. Eu não posso me afastar disto. É para o bem do teu povo, é para a edificação da tua igreja, é para a conversão dos pecadores. Então dá-me tua graça neste momento, e que teu nome, enfim, como devemos ter em vista, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. A paciência de Deus. Meus queridos, falar sobre a paciência de Deus hoje, eu acho que é um assunto bem oportuno. Por quê? Porque nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. O texto aqui de 2 Pedro capítulo 3 nos chama atenção para isso. Porque a impiedade mundana fala o que está dito aqui. Vai acontecer destruição coisa nenhuma. Deus, o Senhor não vai voltar, as coisas permanecem do jeito que sempre teve, passaram-se os anos, passaram centenas de anos, e as coisas permanecem do mesmo jeito. Nós estamos vendo o aumento da perversidade dos homens, especialmente em nossos dias, muita barbaridade sendo cometidas, e parece que Deus ficou assim como que atrofiado no céu. Essa a mentalidade que o mundo tem. Mas o capítulo 3 de 2 Pedro vem tratar exatamente sobre isso. E não quer nem, de maneira nenhuma, Pedro quer aqui responder vamos dizer assim, as curiosidades mundanas, da mentalidade ímpia. Mas ao pregar sobre isso, nós iremos ver que a Bíblia tem sua resposta. E tem em quem? Tem em Deus. Pronto. Se nós procurarmos resposta no homem, na ciência, nos anos, no tempo, nós não vamos entender. Nós temos que ter resposta em Deus. Ele é o autor da palavra. E ele se revelou a nós naquilo que precisamos entender. Então a presença do pecado no mundo e essa aparente demora de Deus em agir, quando é que vai voltar, Senhor? Inclusive a Bíblia mesmo
ela expõe esse desejo do povo de Deus. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Quantos santos morreram, quantos no sofrimento pediram isto, a volta do Senhor. E o Senhor não vem por um ponto final nessa jornada a malfazeja do diabo, a iníqua dos homens, homicida do pai da mentira. Por que não? Então, Pedro está mostrando aqui a razão da demora de Deus em não voltar e pôr um ponto final no reino de homens perversos e malignos. Então nós temos aqui, queridos, algumas coisas. E antes de entrar na mensagem, eu tenho que dar uma introdução para vocês aqui, tá? O que vemos aqui nesse capítulo, nós vamos ver também uma resposta no Salmo 37. Você pode ler lá depois. Você pode comparar o que Deus está falando para o seu povo naquele salmo. Então, antes de entrar, eu tenho basicamente seis argumentozinhos pequenos para trazer para vocês, tá bom? Primeiro, olhando assim à luz do contexto, aquela aparente, nota, eu estou usando o termo aparente, demora de Deus, porque é do nosso ponto de vista. Essa aparente demora de Deus, ela traz o escárnio dos homens. E aí vocês estão vendo o versículo 3, certo? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Escarnecedores. E os homens, quanto mais eles vão entregando-se aos seus pecados, eles escarnecem de Deus, eles zombam. Quanto mais o ateísmo prospera, mas eles zombam de Deus, eles ficam rindo, Deus não existe, Deus não vai fazer isso, nós vamos continuar cometendo as nossas maldades e não vai haver nenhum juízo de Deus. Segundo lugar, a aparente demora de Deus não muda as leis da criação, não obstante o fracasso dos homens. O que quer dizer com isso? É que a lei da criação de Deus permanece inalterável. Chove, o sol, nós temos as estações do ano, né? O ar para respirar, tudo está sob controle de Deus. Tá? Então, nada muda. Mas lembra também que quando Deus quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, pouco antes, estava tudo calmo, um lindo céu, nenhuma nuvem, e ninguém esperava isso. Então Deus não vai falhar, nunca falhou, e nem vai falhar na sua fidelidade com a sua criação. Em terceiro lugar, a história mostra que Deus dá sinais do seu juízo. Então, Deus faz isso. Ele deixou, se você quer saber a respeito de Deus, volte para a palavra. Não vai procurar alguma coisa na história. Não procure na palavra. Ele deixou o sinal do dilúvio, destruindo a terra com água. Ficou registrado para que nós soubéssemos disso. Ele deixou também, com respeito a duas cidades, Sodoma e Gomorra, quando destruiu com fogo e enxofre, matando toda a população. Então Deus já deu sinais localizados, e no caso do dilúvio foi mundial. Só para nós sabermos que Deus deixou aquilo para dizer, eu farei. Então, há evidentemente outros sinais que Deus deixa na história, mas ele faz localizado. Ali aquela cidade foi destruída por uma inundação. Outra cidade foi um terremoto que aconteceu. Outro país foi varrido pela guerra. E assim por diante. Deus
dá sinais aos homens no decorrer do tempo de que ele, como Senhor dos exércitos, ele está em plena atividade. Em quarto lugar, a aparente demora de Deus é porque os elementos para juízo são aqueles que os homens tanto veneram e adoram. Olhemos isso no versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. O que é isso? Vocês lembram muito bem que quando Deus pôs a mão punitiva dele ali no Egito, ele julgou exatamente usando aquilo que os egípcios adoravam. Os homens adoram o sol, tem lugares que fazem isso. Os homens adoram a lua, adoram os animais, veneram essas coisas que foram colocadas para os homens presenciarem toda a criação de Deus e adorar a Deus. Mas eles põem o coração naquilo e veneram, adoram, querem aquilo porque acham que aquilo dá segurança. Idolatria. Então, Deus vai julgar. Então, os céus e a terra, que agora existem, estão entesourados, estão empacotados já para o fogo. Outro detalhe que está em quinto lugar, a aparente demora de Deus em nada faz com que os homens escapem do juízo. Não importa o que os homens fazem. Se Deus não traz uma punição usando autoridade, usando outras coisas, elementos aqui e ali vão morrer. Ninguém escapa da morte. Então é na morte que Deus aciona. Pode vir. É na morte que Deus está dizendo aos homens, chegou o teu momento. E quem vai te livrar é na morte. E às vezes Deus faz coletivamente, milhares morrendo. Então ninguém escapa de Deus. Essa impressão de que Deus não vai fazer é só impressão. Mas Deus, conforme vemos nos Salmos, Deus dá tempo aos ímpios. Ele alimenta os ímpios para o juízo. Ele como que faz com que eles sejam engordados para o dia da matança. É assim que Deus faz. Nem o ímpio escapará, a não ser por uma obra da salvação. E em sexto lugar, a aparente demora de Deus está explicada no tempo também. E agora nós vemos no versículo 8, conforme vemos aqui. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ok. Vamos então aos nossos pontos principais aqui. O primeiro ponto que eu quero explicar, estou dentro do versículo 9. É sobre a paciência de Deus em face da fidelidade dele. O que diz o Senhor aqui? O que diz Pedro a respeito dele, de Deus? Ele diz, nosso tempo é diferente. Ele diz, alguns a julgam demorada. Veja o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Por quê? Deus é fiel. Ele nunca vai deixar de ser fiel. Então, nós sempre olhamos do ponto de vista nosso. Mas Deus tem o tempo dele. Ele trabalha conforme o tempo dele. E não conforme o nosso tempo. Lembra como Sara,
ficava sempre querendo saber quando iria ter o filho da promessa. E Deus estava como que dizendo, espere, é no meu tempo. Deus nunca olha o relógio dos outros. Ele nunca olha o nosso calendário. Ele tem o dele. Ele tem o relógio dele, que marca o tempo dele, a agenda dele. E então, não importa se eu vou morrer, se ele vai fazer o que ele prometeu depois da minha morte. Foi assim com Abraão. Abraão rodou a terra da promessa, ele e a esposa, eles viram a terra, mas eles não viram a promessa da nação que viria. Isso não importava. O que importava é o tempo de Deus. Lembra também, com respeito a Israel no deserto, como aquele povo estava sempre, vamos dizer, amuado, né? Sempre de cara fechada, querendo saber por que Deus não faz isso, por que tanta demora, por que isso e aquilo. Mas sabe, o tempo de Deus é assim. Ele conta os anos e os dias diferente de nós. Um dia para ele, como 1000 anos. 1000 anos, como um dia. Está vendo? Só para ilustrar, quando vocês leem a Bíblia, olha o tempo que dura de Gênesis para Êxodo. Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? Mais de 400 anos. Para nós, são muitas gerações que aparecem ali. Para nós é muito tempo. Parecia que Deus não ia fazer nada. Mas é assim que ele faz. Ele está no tempo dele. Passou o quê? Alguns minutos? 400 anos? Não, passou menos de 1 minuto para Deus. Ele olha no relógio dele, por assim dizer, e chegou o momento. Já passaram quase 500 anos. Ele chegou a hora de eu libertar meu povo. Enquanto isso, aqui, estavam acontecendo as coisas normalmente. Então, Deus olha assim. Mais uma ilustração usando a Bíblia, né? Olha o tempo dos juízes. Se você pega o livro de Josué e o livro de Juízes, daquele tempo até a chegada do primeiro rei de Israel, foram uns 400 anos também. 400 anos. Deus constituiu a nação e deixou. Parecia que Deus estava longe, mas ele estava atuando. Ele mandou juízes, vários homens foram levantados para julgar a nação. E muitos anos passaram. Deus nunca esquece, ele não dorme. Ele não perde o tempo, ele não diz, puxa, eu acordei agora, estava cansado. Não existe isso com Deus. Está vendo a maneira como Deus o faz? Também, queridos, a palavra de Deus mostra que sempre Deus cumpriu sua promessa no tempo dele. Ele falou com Abraão, você vai morrer, Sara vai morrer, Jacó também, Isaac, então, todo esse povo. E então vai acontecer um tempo, e Israel vai entrar na escravidão. Ele explicou tudo isso. Nosso Deus comunica o que ele vai fazer, no seu tempo. Então vamos lá. Tem alguns detalhezinhos que eu quero explicar aqui para vocês. Na agenda de Deus. Ele fez também, não somente olhando a agenda dele, mas ele fez de uma forma tal que ele mostra a dimensão do tempo, de tal maneira que é como se ele vê agora acontecendo. Por exemplo, quando aquele profeta foi falar com Jeroboão do altar que ele fez, daquele altar idólatra, então o profeta falou o quê? Virá o rei chamado Josias, que vai
destruir esse altar. Quanto tempo depois veio Josias? Muitos anos depois, Josias nasceu. Olha como Deus, do nosso ponto de vista, é muito tempo. Como é que saberíamos o nome de alguém que vai nascer daqui a 300 anos? Como? Mas Deus já sabe de tudo. Esse é o relógio de Deus. Esse é o tempo. Eu não estou tratando aqui de eternidade. Eu estou tratando de tempo de Deus. É por isso que a Bíblia fala da duração dos anos dele. Anos eternos. Está vendo aqui? Montes eternos. É como você vai, se eu for, por exemplo, lá na Bahia, onde eu nasci, a minha cidade fica num vale. Eu chego lá, está aqueles montes, dos dois lados, os mesmos que estavam quando eu me dei por gente. Os mares, por exemplo, coisas, do nosso ponto de vista, eternos. Então o tempo de Deus tem essa durabilidade dimensional. É como um oceano, o tempo de Deus com o nosso, é como o tamanho do oceano e uma agulha lá. Nosso tempo é como uma agulha. É como um mosquitinho no oceano que caiu ali. E o tempo de Deus. Segundo lugar, ele também faz isto, tirando os tropeços da incredulidade. Ah, sim. Então, quando Deus dá o tempo, demora, é porque ele tem ação. Por exemplo, ele poderia ter levado Israel do Egito para Canaã em pouco tempo, rapidamente. Por que 40 anos? Porque naquele tempo, duas coisas importantíssimas aconteceriam. Uma, Deus puniu os rebeldes. Aqueles elementos incrédulos que estavam no meio do povo de Israel, morreram e viraram adubo no deserto. Em segundo lugar, Deus treinou o seu povo. Deus ensinou o seu povo a viver daquilo que ele havia dado. O pão, a água. E nós vemos isso no final da jornada. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 8. Quando Deus diz, eu deixei vocês passarem fome. Nota o tempo de Deus. Ele é assim. Olha, queridos. Por que Deus faz isso? Ele sabe o que faz. Em terceiro lugar, ele o fez sem qualquer anúncio aos homens quanto ao tempo. Ele não anuncia. Daqui a tantos anos. Ele fez um anúncio, lógico, com respeito a Israel, quando a nação foi levada em cativeiro. 70 anos ficará lá. Israel ficou no exílio babilônico 70 anos por ordem de Deus. Por quê? Porque os 70 anos era exatamente o tempo adequado para Deus fazer com que tudo que ele mandou que o povo fizesse no tempo dele, durante ali, o povo não fez. Desse descanso à terra, fizesse tudo o cumprimento das ordens divinas do Rei do céu. Em quarto lugar, ele o fez dando forças aos inimigos para dominar durante o tempo, o prazo certo. Vocês podem perceber que durante 400 anos, ou quase 500, a nação egípcia, onde Israel estava, foi uma nação poderosíssima. Cresceu, se tornou forte. Naquele tempo, Deus humilhou Israel. Deixou como povo escravo. Deixou descer e se tornar assim um povo que servia como se fosse uma fornalha de ferro. Depois Deus entra para libertar o seu povo. E julga os perversos. Foi assim também com Babilônia, que puniu, levou o povo cativo, mas Deus depois julgou o povo da Babilônico. Olha o período
entre os testamentos, de Malaquias para Mateus. Incrível! Vocês querem saber onde está registrado isso? Daniel, capítulo 11. Aquele capítulo 11 de 30 e poucos versículos, se eu não me engano, é um resumo dos 400 anos que Deus ia fazer. E ele cita nomes. Deus não diz talvez, ele diz eu farei, acontecerá isso. É a linguagem de um Deus que sabe todas as coisas. Então, nesses 400 anos, levantaram nações poderosas, como os medos persas, como os gregos, depois Roma tomou posse. Era o cumprimento da profecia de Daniel, daquela imagem, cabeça de ouro, peito de bronze, de prata, isso aqui de bronze, enfim. Foi o cumprimento de Deus. Leva tempo. E vejam também o tempo da igreja. Desde a morte de Cristo até o final, nós estamos vivendo mais de 2000 anos. Isso é o quê? O que representa isso para Deus? 2 dias? Pois é. Na linguagem dele é assim. Outro detalhe aqui, que eu tomo para vocês, nesse ponto ainda. Nunca Deus falhou em suas promessas. Nunca. Tem muitas coisas que nós não sabemos. Tem muitas coisas que eu não vou entender. Talvez tenha muitos crentes hoje pedindo a volta de Cristo. Talvez ele vai voltar daqui 50 anos ou 100 anos. Planos dele. Talvez morreremos e não veremos esse acontecimento. Mas ele sabe o que está fazendo. Esse é o nosso Deus, glorioso Deus. Vamos então para o segundo ponto aqui. No segundo veremos que a paciência de Deus em face da longanimidade de Deus. Notemos o versículo novamente. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Isso é maravilhoso. Que lição preciosa que nós temos agora. Primeiro, eu quero explicar sobre a palavra longânimo. A palavra grega macrothumel. A ideia que essa palavra passa é a seguinte, é uma palavra composta. Macro, vocês sabem, é uma coisa grande. E thumel, no grego, indica aquela paixão, aqueles sentimentos de Deus. Então diz que Deus tem esse sentimento longo. Ele é capaz de suportar por muito tempo. Impressionante. Olha o que ele fez com as nações lá em Canaã. No capítulo 18, 19 e 20. Ele dá as orientações para Israel. Quando vocês entrarem lá, não vão imitar aquele povo. Aquele povo faz coisas abomináveis. E Deus estava suportando o macrothumel de Deus, a longanimidade de Deus dura 400, 500, 600 anos. Deus suportando, vendo homens terríveis, vendo miséria, até que a iniquidade vai acumulando. O acúmulo de Deus não é, vamos dizer assim, horizontal, é vertical, até chegar no céu. Aí ele entra em ação. Vamos lá. Expliquemos isso melhor. Primeiro, a ira dele é segura pela força da misericórdia. Está vendo aqui? Sempre a misericórdia triunfa sobre o juízo. É como se a mão esquerda de Deus fosse a misericórdia, segurando o braço da mão direita de Deus, impedindo a sua ira. Foi assim que Moisés fez.
Ele conhecia Deus. E ele então aproveitou a misericórdia de Deus, aproveitou a bondade de Deus e orou: Senhor, arrepende-te do que tu vais fazer com esse povo, ou do que tu queres fazer. Então, queridos, ele não deixa de executar a sua ira durante o prazo. Não. Está vendo aqui? Ele vai voltar. Mas notem, ele não deixa de executar a sua ira. Homens e mulheres no pecado, elementos rebeldes, estão sendo mortos. Deus está pondo inimigos debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, homens e mulheres no pecado estão morrendo. Deus não deixa de julgar. Ele não fez mundialmente ainda, como vai fazer, conforme a descrição, o relato de Apocalipse. Ele não fez ainda, mas não significa que a ira dele está parada. Outro detalhe: os homens ficam conhecendo o poder da sua visitação em vingança. Sim. Olha o que ele sempre fez. Lembra o que ele fez com Herodes? Brincou com ele. Ele tirou no ato. Ele fez assim com todas as nações que foram extintas da face da terra. Reis morreram. Homens que zombavam de Deus morreram. E morreram severamente. Deus não retira a sua punição. Ele continua. A ira dele ardente está presente. Vamos para o segundo assunto aqui. A sua misericórdia é direcionada. Como assim? Nota que a misericórdia dele segura o punho dele com o punhal da vingança. Por quê? Porque pecadores, pecadores que ele vai salvar, nascem durante um prazo. Está vendo aqui? Os eleitos por quem ele morreu, nascem durante o prazo dele. Os longos anos dele, durante a longanimidade dele, pecadores que vão ser salvos, nascem. Pense na história do Brasil. Cabral e outros que acompanharam, e outros desbravadores da nação que vieram, não sabiam que estavam sendo enviados pelo próprio Deus para abrir uma nação, para fundar uma nação, de onde sairiam eleitos dele. Ele fala isso em Isaías: eu chamo as gerações à existência. Notem, quantos anos atrás? 2.000 e 3.000 anos atrás? Deus está falando através do profeta. Eu chamo as gerações à existência. Olha, um país poderoso como os Estados Unidos, de onde milhares de crentes pessoas foram salvas, missionários saíram dali. O que Deus está fazendo? Ele não está cumprindo as suas promessas? Sim. O plano dele é salvar os perdidos. Então, durante esse tempo, na paciência dele, ele está punindo e salvando. As duas coisas estão acontecendo. Ele traz punição aos rebeldes e traz salvação aos perdidos. Olha o braço de Deus aqui e o braço de Deus aqui. A mão forte de Deus em punir e a mão forte de Deus em salvar. Que coisa maravilhosa. Ele chama também gerações, já tinha falado sobre isso, mas ele comunica sua paciência a esses pecadores, assim que eles são chamados à salvação. Como assim? Deus está comunicando com vocês agora. Eu estou pregando para vocês uma passagem que Deus está comunicando. Todos os crentes em Cristo
ficam sabendo disso. Eu fui salvo. Deus me amou. Está vendo agora? Cada pessoa salva, ela pode testemunhar da longanimidade de Deus. Porque eu não fui para o inferno. Porque Deus não me puniu. Porque Ele me chamou. Está vendo o que Ele faz? Quando Ele se encaminhou para a casa de Zaqueu, Ele ignorou aqueles rebeldes e orgulhosos judeus que estavam nas laterais e foi em direção ao eleito dele. Está vendo? Quando a pessoa é salva, ela diz, estou entendendo. Jesus me amou. Olha Deus comunicando a redenção dele. Ele está chamando o seu povo. Então vamos lá. Eu quero passar para o terceiro ponto agora. E ele vai nos mergulhar mais dentro do texto, para nós entendermos. Veja, a paciência de Deus em face da sua vontade soberana. E falar de soberania de Deus hoje, todo mundo já começa a argumentar e já ficar dizendo, o pastor crê na eleição. Espera um pouquinho, vamos examinar o texto. Eu vou apresentar para vocês o que é que o texto diz. Diz, não querendo, olha o versículo 9, que nenhum pereça. Nós estamos vendo aqui a vontade soberana. Quando diz não querendo, trata de quê? Vontade. Quando eu diz eu não quero, eu estou lidando com minha vontade. Você não pode mandar da minha vontade. E a vontade de Deus? Ele diz, por que eu demorei tanto? Por que eu não fiz ainda? Por que eu não destruí o mundo ainda? Por que eu não voltei para punir o diabo jogado no lago de fogo? Por que eu não voltei para punir a morte ainda? Porque os ímpios estão cometendo tanta maldade. A resposta está aqui. Ele não quer que nenhum pereça. Nenhum pereça. Olha que coisa. Lembra agora, vou comunicar a vocês como a Bíblia ela se junta e mostra que não há nada de irregularidade dentro dela. É uma comunicação perfeita. Para que todos que nele creem, todo, está no singular, desculpa, não pereça. Ele não quer que nenhum pereça. Vamos lá. Vamos para a explicação, o depoimento dessa passagem. Número 1. Nessa vontade soberana, ele opera no meio do juízo. Como assim? Na força da graça, Deus está salvando os seus, enquanto milhares caem no abismo. Enquanto pessoas estão indo para o inferno. Enquanto pecadores que nunca se arrependeram estão caindo no abismo. Deus está salvando os seus. Olha o que ele faz. Eu amei este, odiei esse. Esse é o Deus da Bíblia. Então tem um culto aqui. Vem 10 pessoas assistir o culto, não são crentes. Vamos lá. 5 são salvos, os outros não. Olha ali naquela família. Deus salvou aquela mulher, mas não salvou os outros. Por quê? Ele está salvando e ele está punindo. Alguns, ele amolece o coração. Outros, ele endurece. É assim que ele faz durante esse tempo. Então, Deus não falhou. As ações dele na face da terra continuam. Deus não ficou velho, como eu estou ficando cada vez mais. Ele está no seu lugar de serviço. Ele não para. Ele é o Deus que opera. Ele está agindo na face da terra. Às vezes, ele dá, em resposta aos santos, ele dá uma versão maior, uma dimensão maior da sua longanimidade, da sua misericórdia, salvando milhares. É chamado avivamento isto. Segundo lugar, nessa vontade, a vitória da graça é revelada. Como?
A graça derrota o mal em pleno território inimigo. Olha o que ele faz. Olha o poder da graça. Deus não apenas deixou o mal tomar posse, Ele deixou que a escuridão entrasse, Ele deixou que as trevas do mal tomassem posse. Mas aí Ele entra com os fachos radiantes da graça e penetra na sociedade e vai ali, olha naquele bar ali, aquele homem que bebia tanto, ele é salvo agora, é um novo homem em Cristo. Ele faz isso. Nós temos esse histórico no Salmo 107. Como ele quebra os portais de bronze, como ele penetra ali e ele começa a salvar. Em terceiro lugar, nessa vontade, tudo é usado para que seja cumprido o seu plano. Tudo. Nada escapa. Os inimigos pensam que podem contra Deus. Mas a Bíblia diz no Salmo 2 que Deus ri deles. Até o diabo e os demônios são instrumentos para os atos de misericórdia de Deus. Os homens políticos todos, eles estão trabalhando, queridos, para Deus. Incrivelmente, eles não sabem disso. E nem querem saber. Mas eles estão sendo usados para os planos eternos de Deus. Vocês lembram da filha de Faraó? Que viu aquela criança ali? Moisés, naquele cestinho? Deus a impulsionou para ela chamar a própria mãe de Moisés para cuidar da criança. Deus utiliza os ímpios para os planos dele. Eu sempre digo que Satanás, os demônios e os homens ímpios são funcionários na cozinha do Eterno. Eles lavam as louças, eles deixam brilhando as panelas. Vamos adiante. O objetivo dele é o quê? É salvar quem? Seus eleitos. Observe o texto. Não querendo que nenhum pereça. Lembra que ele diz em João 10? Nenhuma das minhas ovelhas eu vou perder. Nenhuma. O ser do Senhor foi dado pelo seu povo. E ele, a força da graça é tanto que ele impulsiona tudo para carregar esse peso de trabalho. Eu me lembro uma vez que eu fui para o Acre e atravessei o Rio Madeira. Estava cheio de caminhões, o ônibus nosso também foi em cima daquela enorme balsa. E o motor ou motores, não sei, não lembro, empurrava aquilo pelo rio, levando toda aquelas toneladas de um lado para o outro. É assim também a graça de Deus. Ela está conduzindo a vontade de Deus e impulsionando tudo com a força dela neste mundo incrivelmente maligno. Nosso Deus, Ele está demonstrando o poder misericordioso dele em salvar. Agora, eu quero chegar, tem ainda o quarto ponto aqui. Eu quero falar sobre a demonstração da paciência. O que diz o texto? Diz, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu creio que é um término aqui com chave de ouro. No texto, vocês podem ver. Não querem ouvir e entender, aí é outro problema. Mas notem, primeiro na sua força contra os inimigos,
nenhum pereça. Nenhum. Deus não quer que nenhum pereça. Esse texto, essa frase aqui, essas duas palavrinhas só, são muito usadas para dizer que Deus está querendo salvar todo mundo. Não, ele está conversando com quem? Está conversando com os crentes. A Bíblia não foi para incrédulo, conversando com crentes. Ele não está querendo que nenhum pereça. Vamos supor que João se converte. E Deus está usando esse versículo para dizer, está vendo, João? Eu não queria que você perecesse. Está vendo? Porque eu dei tempo. Por que Deus salvou aquele homem com 80 anos? Ele não queria que ele perecesse. Então Deus está comunicando ao povo dele. Nenhum vai perecer. E tem mistérios em torno disto. Tem coisas inimagináveis. Tem atos de Deus que nenhum homem, nenhum pastor pode explicar. Tem pessoas que se converteram no ventre da mãe. O Deus da Bíblia é um Deus evangelista. Perfeito nisso. É o chamado dele. Ele não vê a idade. Se é um feto, é um ser humano. E nós vemos isso em João Batista. João Batista se converteu no útero da mãe. Quando ele ouviu a voz de Maria falando, ele se alegrou lá dentro. Olha o que Deus faz. Então, nosso Senhor, Ele não vai deixar que o inferno venha lamber nenhuma das almas, nenhuma das suas ovelhas. Em segundo lugar, ele demonstra a paciência dele na sua força em chamar pecadores. O poder de Deus não está no pregador. O pregador pode ser cheio do Espírito Santo, mas ele é apenas um instrumento de Deus. Deus comunica através dos pregadores, para que eles sejam o porta-voz dele, os porta-vozes dele. Mas o poder está na palavra. Sempre Deus os chamou os seus pela palavra. Eu posso citar versículos aqui. Chamados, a Bíblia fala sobre isso, em 1 Pedro. Fostes chamados. Paulo sempre fala isso, aos chamados. Está vendo como coloca a coisa de tal maneira que nós nos tornamos passivos nisso. Não foi uma ação da minha parte, foi um ato de chamada de Deus. Significa o quê? Que Deus está operando em chamar. Quando Ele diz, vem, pecadores, vem. Não tem um pecador, por mais rebelde que for, por mais ignorante que seja, que quando Deus chama ele não venha. Não tem esse negócio, se não vier pelo amor, vem pela dor, não existe isso. O poder da chamada é normal, é comum. Quando Deus chama, ele vem. Quem era Saulo de Tarso? Um perseguidor da igreja, um homem que matava por ódio os crentes. Perseguia Cristo. E como ele não via Cristo, ele matava os crentes, prendia. Mas quando Deus chamou, Saulo veio. É o poder de Deus. Então ele faz o quê? Vamos lá. Ele utiliza meios que ele aprouver. O que ele vai fazer? Se alguém está lá no hospital, alguém chegará lá e falar. Quantas pessoas foram salvas lendo um folheto? Quantos foram salvos ouvindo o versículo? Eu li a respeito de Spurgeon, quando ele estava vendo o templo, analisando o som do templo, ele citou João 3,16. O homem era cheio do Espírito Santo. Uma senhora ia passando, ouviu e se converteu. Olha o poder da palavra na vida de alguém, na boca de um homem. Olha, queridos, os meios de Deus, alguns são salvos na cadeia, outros são salvos à beira da morte, outros são salvos depois de um incêndio, ele escapa. Olha como Deus faz. Outro detalhe, ele dá toda a demonstração da sua bondade. Durante esse tempo todo, Deus está expondo as maravilhas da bondade dele em
toda a criação. Olha a chuva, olha o sol, olha o ar, olha a comida, o emprego, onde ele vai estudar, fulano de tal, com quem vai casar. Todos os meios são usados por Deus para esse evento precioso, quando ele chama os pecadores. Às vezes ele demora, mas é no tempo dele. É no tempo de Deus, no dia de Deus, que ele efetua isso. Salmo 110. Também, ele abre os ouvidos para ouvir a palavra. Enquanto ele não fizer isso, os ouvidos do homem ficam totalmente tapados. Não gostam de ouvir. Alguns ficam indiferentes, ficam com raiva, não querem ouvir aquilo. Mas quando Deus abre, tira esse tampão dos ouvidos, os pecadores começam a ouvir. Começam a correr para ouvir a verdade. Não ficam atrás de busca de bênção material. Não, eles vão atrás da verdade. Deus cria convicção de pecado. Deus gera esse poder vivificador e abre os olhos dos pecadores. Outro detalhe aqui. Na sua força também, na demonstração da paciência, ele mostra a sua força em levar ao lugar certo. Qual é? Olha o texto. Diz que todo chegue aonde? Ao arrependimento. É por isso que eu falei que termina com chave de ouro. Infelizmente, no vocábulo de muitos pastores e pregadores não tem arrependimento mais. Alguns até chegam a dizer que arrependimento é sinônimo de crer. Se fosse sinônimo, a Bíblia não falaria tanto sobre isto. O que é arrependimento? É a indicação certa de que o homem está no lugar certo, onde Deus vai falar com ele. Deus sempre chama o pecador que ele vai conversar com ele ao lugar do arrependimento. Em Oséias, ele usa outra linguagem. Ele diz, chamei ao deserto, um lugar isolado, onde ninguém pode saber o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo com o João, com a Maria, com fulano de tal? Ele está diferente, mas Deus o chamou para o deserto, Deus o colocou numa situação, de repente, Deus começa a falar a alma. Isso é arrependimento. E a Bíblia fala sempre sobre isso. Olha a mensagem de Pedro para aquele povo: arrependei-vos e convertei-vos. Olha a mensagem de Jesus: arrependei-vos. Olha a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Sempre foi a mensagem de Paulo: arrependei-vos. Eles não ficavam fazendo cócegas ao ego da pessoa. Não procuravam dar assim a bênção à autoestima da pessoa. Não. Ele mandava ao arrependimento. E quando as pessoas se arrependiam, eles estavam prontos a seguir. Eles criam de fato no Senhor. É esta a mensagem de hoje. Que repetidamente falo aqui. A mensagem ao arrependimento. Como isso funciona? Vamos lá. Ele revela seus pecados e toda fraqueza pela lei. A lei de Deus vem como agulha, fura, como a agulha faz com o pano. A graça vem como a linha para costurar. É exatamente essa ilustração que eu peguei de Spurgeon. É assim, a mensagem sem a lei de Deus não vai perfurar o coração. As mensagens de hoje são o quê? Os homens levando flores aos outros, dando uma passadinha de perfume na vida da pessoa. Não é. O evangelho é uma espada, fura os corações, penetra na alma, deixa o pecador chorar, deixa ir ao pó, deixa se humilhar pela palavra de Deus. Aí eles vão conhecer o que é a voz de Deus. Quando o homem se humilha, talvez Deus vai fazer alguma coisa por ele. Ele não é obrigado. Mas o lugar próprio do arrependimento é no pó. Onde o homem não vê mais nada para inventar de desculpa.
Todas as suas armas de defesa contra Deus são jogadas fora. E aí Deus fala com o barro. Em segundo lugar, ele revela seu dom de salvar. Aí Deus, quando encontra o pecador, que o pecador olha a face graciosa de Jesus, ele dizendo: eu te amei, eu vim por ti, tu és meu, eu vim te buscar, eu vim te salvar, está perdoado os seus pecados, todos purificados, pode chegar. E com o abraço eterno, de um amor que nunca vai terminar, ele recebe o pecador para sempre. O pecador é marcado por uma herança de Deus. Em rápidas palavras, ele comunicou isso ao ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Já levou imediatamente, não demorou muito tempo, foi logo para o paraíso. Olha que comunicação de amor. E em terceiro lugar, ele mostra a perfeita provisão da cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Essa história do peregrino, quando ele, com o fardo do pecado, ele chega perante o Salvador e ali o fardo cai. A mensagem de hoje é mais autoajuda. Não é a mensagem da cruz, não é mostrando o peso de uma consciência culpada que o pecador tem, um fardo terrível que vai levá-lo para jogá-lo no abismo. Então não é o pecador correndo para o Salvador, é o pecador hoje correndo para os pastores, correndo em busca de uma oração, correndo em busca de um favor temporário. Não, a mensagem convida pecadores: venha à cruz, olhe o Salvador, aquele que morreu para salvar. Ele veio buscar perdidos. Ele veio tirar o peso da condenação, o peso dos seus pecados, para que você seja salvo e caminhe para o céu. Esta é a demonstração da paciência de Deus. E sabe, eu quero terminar dizendo a paciência dele até agora por você. Talvez você seja aquela alma que agora anela se converter a Cristo. Era isso que você queria ouvir? Jesus está pronto a salvar. Não importa quantos pecados tem. Não importa se sua vida foi abarrotada de iniquidade. Pode vir ao Senhor. O sangue dele purifica de todo pecado. Pode vir o perdão dele, está ao seu alcance. Creia nele agora, de todo o seu coração, e você será salvo.